Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Conversas Prósperas. Eu sou Jardel Pinheiro e estou aqui com o Paulo. Se apresenta aí, Paulo. Eu sou o Paulo, tudo bem? No máximo. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e eu trabalho com vendas, comunicação. Eu ajudo as empresas e os mentores a estruturarem os seus processos de vendas. Quem aqui nunca se sentiu perdido em uma reunião de vendas sem saber fazer um fechamento, sem saber fazer um follow-up, que é o processo depois? Então, eu acredito que talvez a conversa leve para esse rumo, né, de vendas, comunicação mais digital ou quem sabe espiritualidade. Mas se tem uma coisa que eu sei, esse aqui é o canal mais próspero do Brasil. Que massa, já é. Tu falou um ponto interessante, eu já vou puxar a onda para ele. Tu falou que talvez a gente chegue na espiritualidade. Para ti, qual a relação de vendas com espiritualidade? Tem várias perspectivas, mas na minha opinião, no meu ponto de vista, mas principalmente na minha experiência, a gente fala sobre frequência. Quando a gente para entender, por muitos anos eu estudei a Bíblia, a única mensagem principal e central é sobre evolução. Cristo fala sobre a evolução, sobre o processo de transformação e amor incondicional. Quando a gente vibra, entrando na espiritualidade de uma outra forma, né? Quando a gente vibra nessas frequências mais altas, a gente está construindo a nossa realidade próspera. E quanto mais alto está a minha frequência, mais autoconfiante eu me sinto, mais clareza eu tenho e autoconfiança, a postura, a forma como tu comunica, ela influencia 100% na venda. A tua frequência influencia 100% no como o outro vai se sentir. E isso independente se é por uma ligação, por um áudio, se é por mensagem, não importa. A tua frequência, ela influencia diretamente na percepção do outro. Então, se tu tá bem com a espiritualidade, se tu tá bem com Deus, isso vai te colocar em um estado emocional positivo, isso vai facilitar a tua vida, né? Pedireis e o que você pedir, acreditando que é verdade, se manifesta. Né? Então, eu tenho essa relação de espiritualidade, manifestação. Eu falo que eu sou assim com o JC, cara. Se eu pedir tal coisa, no máximo 3 dias essas coisas acontecem. Né? Quem é o JCI, galera? É Jesus Cristo, meu brother. É meu parceiro, é essa intimidade com ele, então. E aí é para outro ponto, de você ter confiança, né? De estar Total. confiante com ele, seguro nele. Total. E eu vou pegar esse gancho que tu falou, né, sobre frequência, espiritualidade, vendas, que tá tudo conectado. Eu comecei no caminho da espiritualidade, e aí o Paulo, pra quem não sabe, foi o cara que me convenceu. Depois de ter. Esse cara que morria de medo, né, depois de tempão, a vir pra Florianópolis. E Sim. eu vim num movimento muito ousado, né? Vim com R$ 200 na conta, em média, um pouco mais talvez, pra uma casa que somando calção dava uns 9 mil, né? Se não me engano. 7 mil era só aluguel, né? Na real era 8 e pouco aluguel. Eu não Que eu me lembro. lembro que com calção tinha um valor a mais que dava 9 mil e pouco, né? Mas era dividido para 4 e 5 comigo, né? Exato. Então assim, eu vim na loucura e eu vim com a promessa do Paulo e do Jadson também. O Jadson comentou umas vezes, a gente te ensinar a vender por aqui. E é muito louco. E eu vou comentar e eu vou abrir uma ponte para ti. Primeiramente, muito obrigado por não ter desistido, né? Tu foi um ativador assim na minha vida, então é muito massa, inclusive, estar no primeiro podcast conversando contigo. A gente abre esse novo portal, um novo nível, assim. E o quanto o ambiente e a frequência, de fato, não só afeta a questão das vendas, mas afeta a tua vida, no geral, tá? Então, eu estava num ambiente onde não existia a possibilidade de passar um final de semana sem beber. Só que quando eu chego aqui sem eu perceber, eu passei 3 meses sem beber e sem vontade de ir para uma festa sem perceber. Quando eu fui perceber foi 3 meses depois, porque eu tava com vocês. Então, cara, isso pra mim foi uma das maiores viradas de chave imperceptíveis. Então, e aí isso me mostrou e caiu por terra quantas ações e comportamentos eu tava fazendo sem perceber, negativas, que me mantinham mais na versão do passado que a versão do futuro. E diga-se de passagem, essa é a maior vantagem de você ter um mentor na sua vida e um ambiente seguro. Um ambiente que você pode treinar, errar e ninguém vai te julgar. Quando a gente fala de tu sair de um estado A para um estado B, naquele ambiente que tu estava inserido, aquilo era normal, todo final de semana tá nas festas.
o nosso cenário, a nossa realidade era normal estar vendendo o tempo todo. Perfeito. E assim que ele veio, eu coloquei ele numa situação onde eu conversei com uma pessoa que hoje é um amigo em comum nosso, deixei ele no ponto e fiquei caladinho, esperando, agora é contigo, vai e vende. Né? E foi onde tu fez a tua primeira venda de um ticket acima de, acho que era uns R$ 1.800, foram 2.000 e poucos reais. Mas isso foi muito, muito interessante, porque o ambiente, ele pode ser o teu maior combustível e ele pode ser a tua maior ruína, né? Tem aquela frase que ela é clichê, mas sem papo coach aqui, que é você se torna a média das 5 pessoas. E detalhe, das 5 pessoas das 5 pessoas da sua intimidade. Não é aquela pessoa que você vê, não, é na sua intimidade. Então, se olha e observa quais são as pessoas que estão ao meu redor, quais os resultados que elas têm aquilo que eu gostaria de ter, ou elas estão pelo menos indo na mesma direção, né? Hoje a gente está vivendo esse movimento porque a gente está indo na mesma direção. E para finalizar aqui, hoje o Jardel é que me trouxe de volta para esse movimento, né? Porque eu me perdi, abre aspas, né? Porque não tem certo ou errado no meu processo. Porque tem o que? Essa história, tem uns 5, 4 anos, né? Que eu convidei ele para cá. 2022, né? 2022, 4 anos. Então, ele continuou o movimento dele e eu me perdi no meu processo. Tive crise de ansiedade, crise existencial, enfim, vários outros problemas que isso vai dar em outro podcast. Então, o objetivo aqui, né? A gente vai falar sobre prosperidade e como que a gente pode manifestar isso. Então, também te agradeço por não ter parado no teu processo, por ter criado o teu movimento e ter me convidado para o teu movimento. Eu sou feliz e grato pela tua vida, mano, porque todas as vezes que a gente para e se fala, eu te agradeço, porque foi um resgate, de fato um resgate para mim. Dizer assim, cara, eles estão fazendo os movimentos dele e aquilo que eles estão vivendo, eu participei do processo. Aí eu gerei a segunda pergunta, cara, o que eu tenho que fazer para me voltar para o movimento? E aí eu lembrei, o ambiente é uma potência. Quando você se permite ter um coração treinado para aprender sem ego, né? Total. E quanto menos ego, mais evolução. Na real, eu tava estudando que pro cara ser grande no sentido espiritual também, de estar num palco com várias pessoas, ele tem que ter um ego muito grande, mas é um ego a serviço da espiritualidade. Eu falo, não um ego acima da espiritualidade. Tem que ter, o ego é eu, né? Identidade. Então tem que ter uma identidade. Tem que ter uma identidade forte, exato. Treinar o ego tem que ser foda pra caralho, assim. Mas ele tem que estar baixo e a serviço da espiritualidade, porque senão... Então, relembrando lá do passado, quando eu cheguei aqui em Floripa com vocês, eu me senti validado, né? Então esse é o primeiro ponto. Você tava num ambiente, lá em Fortaleza, onde tava, tipo, tentando fazer um movimento, mas não conseguia, não tinha validação. E naquela época eu precisava de validação, tava no começo, não sabia se ia dar certo. Eu já rompi uma barreira de sair da cidade pequena para ir para Fortaleza, então já foi um salto gigante sair da casa dos meus pais. E só que não tinha tanta validação. De um lado tinha 2, 3 pessoas que me validavam, do outro tinha outras pessoas que me chamavam para festa. E aí quando eu chego, vocês me colocam para fazer evento. Eu lembro que eu fiz uma venda antes, inclusive com aquela venda do pão, que ia R$200, eu acho, para uma pessoa. E aí teve uma que tu ficou putaço comigo. Imagina que vocês é o cliente aí, e tá eu e ele aqui conversando, eu nem sabia que rolava venda do nada. O Paulo falou assim, apresentei Jardão. Eu falei, fudeu agora. Aí beleza, comecei a apresentar. Na época eu tinha um serviço que eu cobrava R$500. Aí eu cobrei 2.000 e eu era proibido de dar desconto, né, por vocês. A gente estava no treinamento. Não existe dar desconto. Aí, só que o negócio era R$500. Eu já vi um monte de chave na minha cabeça, eu cobrei 2.000, mas falei assim, mas como tu é amigo da gente assim e tal, vou deixar aqui por 1.500. Nossa, o Paulo na hora, no meio da call, ele, pô, irmão. No meio da call, eu falei. Eu falei que não era pra dar desconto. Aí beleza, aí quando saiu eu falei assim, irmão, mas era R$500. Eu cobrei 2.000 e vendi por 1.500. Tá no lucro. Detalhe aqui, né? Como eu trabalho com vendas, não é que seja um problema dar desconto. Sim. Só que tu tem que ter recurso para tu entrar na tua negociação. Então, onde tu vai trabalhar um desconto ou uma condição de parcelamento mais flexível? Na negociação. Quando tu dá um desconto de cara, e aí vocês ainda... E a maioria das pessoas colocam a condição do tempo, o fator urgência, que o objetivo é gerar urgência, né? E aí elas colocam o tempo como urgência. Então, até hoje tu tem um desconto X.
Só que quando a gente fala de uma venda consultiva, de um ticket que é 3, 5, 10, 15 mil reais, que ele envolve uma renda familiar, principalmente quando a pessoa tem um esposo ou uma esposa, aquele tipo de gatilho, ele é um pouco mais desafiador e talvez ele não funcione tão bem. Porque a urgência vai funcionar para quem tem ansiedade, quem tem pressa. E aí, na sua apresentação, se você gerar esses sentimentos, esse empilhamento de emoções positivas, a urgência vai funcionar perfeitamente. Então, quando você faz esse tipo de oferta e garante que até hoje, cara, se tu não tiver bala na agulha para sustentar, tu vai perder muita grana por isso. Então, deixa para dar o desconto na negociação. Quando tu validou o que a pessoa realmente quer e o único impeditivo dela é só de fato a questão financeira. Sim. E aí tu tem como negociar, tu tem como baixar o preço, tu tem como fazer um parcelamento maior. Mas eu não sou muito adepto do desconto, mas faz parte do momento. E o desconto ele tem que ser dado dentro de tem que ser algo que faça sentido. Por exemplo, a Black Friday. Faz sentido dar desconto naquela época porque é cultural. Então, sempre que tiver um movimento que ele tem um benefício para o todo, faz sentido trabalhar certas condições que vai aumentar o teu faturamento. Desconto por desconto só te tira a credibilidade. Tenha bala na agulha, isso aqui é a bala na agulha, para sustentar suas decisões. Né? A gente vê muito no marketing digital, o carrinho aberto até hoje e o carrinho fica aberto por uma semana. Claramente, né? Tipo assim, muitas vezes só tem X vagas, quando vê lá tem vender muito mais. O cara fala que não, é só até amanhã, mas deixa o carrinho aberto mais 10 dias. Então a galera vai começando a desconfiar. Pô, já vi isso aí em todos os lugares, né? Então tem que ser de fato fiel. Tem que ser de Tu falar um ponto-chave que eu queria que tu comentasse, né? A gente já tá entrando no nosso assunto de vendas aqui, vamos deixar fluir. Tu falou uma parada de sustentar. E aí, às vezes quando eu tô treinando pitch venda de alguém, eu percebo que na hora que para falar o valor, a pessoa fala, o cliente está pensando como ele vai pagar e a pessoa que está vendendo já fala assim, mas eu posso fazer um desconto. Dessa vez, ela não sustenta a pressão interna de sentir aquele negociação, é agora. Então deixa o cliente pensar, deixa ele sentir, cara. Cara, isso é muito boa essa tua pergunta, porque isso faz parte, principalmente, de tu ter uma escutativa. A capacidade de se ouvir e a capacidade de ouvir o outro. O que acontece nos maiores cenários? Como a pessoa ela não aprendeu a lidar, ela não teve treinamento, você não aprendeu a vender. Tô aqui, cortei, você não aprendeu. Bota aquela telinha cinza com menos. Você não aprendeu a vender na escola, na faculdade. Você tem uma formação, tem uma profissão, mas você não desenvolveu essa skill de vender, de comunicar. Então você não aprendeu a lidar com aquela pressão interna. E aí o que acontece? Você se torna um mentor, um vendedor precoce. Então você está tão ansioso, você entra no modo de luta e fuga e você quer lutar contra aquilo ou fugir daquilo. Então quanto mais rápido aquela call, aquela reunião de fechamento ela terminar, melhor é para você emocionalmente. Então tu se sente seguro por ter acabado, mesmo que não tenha vendido. Aí qual que é o próximo sentimento? A frustração. Então como que você lida com isso? Treina, respirar. Mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo querendo fugir daquilo ali, lembra que a maior ferramenta que tu tem é a capacidade de gerenciar as tuas próprias emoções, de gerenciar e conduzir aquele acontecimento. Um bom vendedor, um bom comunicador, um bom expert, um bom mentor, ele é o cara que ele está sempre influenciando as emoções. A gente trabalha as energias arquetípicas nas vendas, então eu consigo trazer para uma parte mais emocional, eu consigo influenciar X, Y, Z através das percepções. Então, se eu tenho essa consciência, logo eu não fico tão ansioso para sair daquele cenário. E quanto mais calma tu tem, quanto mais pausas estratégicas tu dá, inclusive as pausas estratégicas, elas servem também para a gente reduzir os vícios de linguagem, né? Se você pegar uma somatória de tudo isso, tem uma música. Tem uma música que acaba ficando cara. Então, é interessante que você tenha essa consciência de pausa e sustentar essa pressão por mais confortável que seja. Ontem eu estava em um pitch, e ele era um valor bem abaixo, R$4.000. Quando a pessoa traz uma objeção, logo eu sei que aquilo ali é a primeira camada de defesa dela.
e eu não finalizo a reunião, a ligação ali. Então eu paro e escuto, tá? Por que que você não vai fechar agora, por exemplo? Eu não faço tão dessa forma, mas o que que tá te impedindo de fechar? Ela, nada. Tá, então quando que eu vou validar isso? Tá bom, vou te mandar o link no WhatsApp e vou te mandar o link no WhatsApp, tu faz o pagamento. Isso durante a ligação, tá? Faça isso durante a ligação. A maioria das pessoas vão achar desconfortável, o outro vai achar desconfortável, mas é uma das formas de tu lidar com a pressão, porque tu que tá controlando o ritmo. Tu que tá controlando o ritmo, isso é fantástico. E aí ela, tá, mas eu tenho que decidir agora. Eu queria pensar. Aí eu volto 2, 3 casas atrás. Ah, mas eu já tirei uma semana para tu pensar. Era pra gente ter conversado na segunda, a gente conversou na sexta. E ela, não, mas eu não consigo fechar vendas assim. Eu não consigo tomar uma decisão assim. Eu sei que tu não consegue tomar uma decisão assim. E é por isso que eu tô fazendo isso. Porque quando tu for vender, tu vai ter que entrar algumas das vezes nesse lugar. E aí tu vai perder uma venda porque tu não é capaz de tomar uma decisão. Eu vou te mandar o link no WhatsApp. Eu não vou. Aí eu finalizo assim. Eu não vou ligar mais pra ti, eu não vou te mandar mais mensagem. Porque se eu estou insistindo muito no lead, eu estou gastando muito tempo, é porque eu não fiz os processos anteriores corretos. Se eu não fiz os processos anteriores corretos, eu vou melhorar a minha criação de conteúdo, a minha percepção de valor, a minha autoridade, para que a venda ela seja uma apresentação, gerar conexão, eu entendo de fato o que tu quer transformar na tua vida e eu apresento uma solução. Quem está precisando da solução não sou eu, é o meu potencial cliente. Então, sustentar o pitch nesse lugar é muito fundamental. Porque aí tu não gasta as oportunidades que tu tem para negociar depois e tu dá um time, tu deixa a pessoa refletir. Então, existe técnica para isso. Por exemplo, perguntas confrontativas, onde eu faço com que a pessoa desenvolva o sim, onde eu faço com que a pessoa ela elabore os pensamentos e as emoções dela. E isso é massa quando você dá um líder. A maioria das pessoas quer fugir porque ela não tem controle da situação. Eu tenho um ponto para trazer, pra gente ir costurando e ficar simples para todo mundo entender. Boa. Muito bom. Teve uma pessoa que eu treinei um pitch dela uma vez, o pitch dela foi perfeito, ela gravou e eu vi, cara, foi massa. Só que ela errou em uma coisa, e no final saiu um atrito entre ela e a pessoa que ela estava vendendo. Por quê? Falta conexão. Ela chegou na call, ela não se conectou com a pessoa, ela me falou assim, então, a gente estava falando sobre o momento ali, foi perfeito o pitch dela, mas faltou conexão. E aí, pra mim, sem a conexão não tem abertura. Não tem... A pessoa não se abre para que aquele vínculo para ela te ouvir. Não, de fato, o que o Paulo falou tem razão. Por mais que seja mais firme no final, tipo, teve uma conexão, já se conectou contigo. Agora, se não tem conexão, gera um conflito. Pô, por que tá querendo me forçar a vender? E aí tu também falou um ponto-chave, que foi... Por isso que eu queria criar cenários. Então imagina o seguinte, o cara não é autoridade ainda no Instagram dele, ele não posta muito conteúdo e as pessoas chegam sem saber muita coisa. Beleza, um cenário. Outro cenário, o cara já posta muito conteúdo e já é visto como autoridade. É outro cenário do pitch. É outra realidade. Então, tipo assim, queria que tu falasse sobre 3 cenários. Então, tipo, imaginando 3 tipos de cenários, como se fossem 3 fases de pessoas diferentes. Uma, sei lá, que não tem seguidores, tá começando agora na real, e chega uma pessoa pra call, o que ela tem que fazer, que ela quer vender, ela tem que seguir ela nos 30 para fazer, qual o método que ela usaria, o passo a passo. Outra, que ela tem um pouco de autoridade, mas talvez está perdida e tu pegou a ideia. Só para ficar simples para a galera entender. Tipo, tenta criar um passo a passo. Legal. Fazer 1, 2, 3, 4. Tipo, do pitch. Uma estrutura. Inclusive, eu tenho um livro que ele é um roteiro que ele antecipa a call de vendas e a estrutura de uma call de vendas. É muito bom. Passei uns 5 anos para poder lançar esse livro, mas eu fiz um compilado de tudo que eu já tinha feito de pitch e é um livro que eu disse, caraca, é muito bom. Às vezes eu esqueço que eu tenho que usar a técnica X. Então, no primeiro cenário, a pessoa que ela está começando agora, ela não tem muita autoridade, ela nem se vê como autoridade. Antes de qualquer coisa, ela tem que se permitir estar errada sobre aquilo que ela acreditava estar certo sobre ela mesma. Porque Explica mais. a maior sabotagem da pessoa quando ela está começando é ela achar que ela é incapaz de entregar e gerar resultado.
E eu quero te dizer uma coisa aqui, não é responsabilidade sua gerar resultado. Não é. Valide o seu método, crie um MVP, que é o mínimo produto viável, crie uma estrutura mínima de um entregável. Valide, nem que você cobre um valor simbólico de R$ 100. Mas valide o seu passo a passo para que você se sinta segura. E eu te garanto, a pessoa não vai comprar necessariamente só pelo método. E aí entra um ponto que já Jardel falou, cara, é mais difícil vender quando não tem conexão. Então, quando você está conversando, onde você não tem autoridade percebida, você não tem case de sucesso, você não sabe como gerar percepção de valor, você não sabe como se comunicar, você não tem uma estrutura início, meio e fim de um fechamento de vendas, vamos construir um cenário do zero. Você pode iniciar, por exemplo, fazendo roteiros estratégicos nos seus stories, porque é onde as pessoas mais engajadas estão te acompanhando, levando para uma call de vendas que é o cenário que já deu criou aqui. Dentro dessa call de vendas, investe os teus 10, 15 primeiros minutos para entender da pessoa. Só que o que eu gosto de fazer? Alinhar as expectativas de início. Olha, Jardel, estou aqui contigo. O meu objetivo aqui é, de fato, te entender. E para que eu possa te entender, eu preciso te fazer perguntas. Hoje eu tenho uma metodologia XYZ, lembra do MVP, eu validei, ou eu tenho uma estrutura, eu vou validar. Então eu tenho uma metodologia XYZ e eu quero entender se faz sentido para ti ou não. E no final, se fizer sentido para ti, eu posso te fazer uma oferta. Tudo bem contigo? É mais sobre a pessoa do que sobre ti, né? Perfeito. E aí eu preparei, eu criei um cenário. Sabe quando você faz cagada e você tem aquele melhor amigo e você tá com medo de contar para ele? Você pode criar um cenário e influenciar as percepções. Por exemplo, olha, Jardel, cara, eu fiz merda, eu sei que eu vacilei, só que a gente é amigo e eu confio esse segredo a ti. Posso contar que tu não vai me julgar? Eu coloquei o cara em um outro lugar, eu não cheguei assim, mano, vacilei, pisei a bola lá com um fulaninho de tal, que é teu amigo também. Então eu preparei ele antes. Quando eu preparo ele antes, eu influencio as percepções dele. Tem um SARA, né? Depois a gente pode falar mais, que é quando eu direciono a atenção e o foco daquela pessoa para aquele momento. Então, quando você faz isso de forma intencional, inclusive na hora de vender ou antes da hora de vender, e aí você tem a sua apresentação, não, é importante que você alinhe as expectativas. Sempre quando é uma pessoa que eu nunca tive nenhum contato, eu alinho as expectativas. Para que ela não se sinta enganada, para que ela não crie uma barreira. E ela diga assim, cara, se isso aqui fizer sentido ou não, eu sei que lá no final vai ter uma oferta. Entende? E você pode ir validando os processos. Então, alinho, gasta 10, 15 minutos no máximo para alinhar as expectativas, gerar conexão e perguntar. Criar um cenário também. Criar uma atmosfera e um cenário. Explica mais, porque eu acho que esse ponto é importante, sobre como criar o cenário. Como criar um cenário coloca a pessoa dentro de um cenário positivo para ela confiar em ti e ela te ver que tu tá no lugar. Cara, muito boa a pergunta. As pessoas falam muito em construir relacionamento. E eu sempre falo, cara, relacionamento é uma construção. Só que criar conexão, criar rapport é mais rápido. Tem técnicas de espelhamento e tudo. Mas a melhor forma de você construir esse cenário é contando a sua história. É deixando o outro íntimo. Sabe quando você tem aquele amigo que você confia de olho fechado, que ele te chama assim, mano, tem uma parada pra gente resolver, vamos. É isso que você tem que criar nos primeiros momentos ali. Como que eu faço isso? Eu pergunto, oi, Jardel, tudo bem? E aí eu sempre vou trabalhar um ponto em comum entre o Jardel e o Paulo. Vou dar um exemplo. Tu segue o Pablo Marçal? Sim. Eu sigo o Pablo Marçal também. Então eu posso entrar nesse contexto. Cara, tu viu o que aconteceu com o Pablo Marçal ontem? Cara, eu tava vendo. Meu amigo, loucura, né? O cara vai se candidatar de novo, mesmo tendo perdido na primeira, segunda vez. Então, eu peguei um ponto em comum entre nós dois, e mesmo que ele não lembrasse ou não seguisse o Pablo Marçal, eu ainda ia poder usar esse recurso porque ele conhece. Então, eu criei uma ponte. Agora, o Jardel e o Paulo têm um ponto em comum. Eu criei uma ponte com algo que é semelhante para ti, é semelhante para mim. E se é familiar e é positivo, logo eu começo a construir um ambiente positivo. Que isso é extremamente importante para uma pessoa pegar a carteira dela e abrir e investir em ti, na confiança. Então, de forma estratégica, técnica, isso é uma das formas.
Uma outra forma que tu pode usar é a técnica do espelhamento, onde eu adapto no início a minha fala à tua fala, ritmo de linguagem, tom de voz. O Jadson, que é um amigo em comum entre a gente, eu chamo de, já se estiver assistindo aqui, você é o rei do DDD, velho. Porque ele sabia de todos onde era o DDD e sabia dos sotaques. Então, se era um cara do Nordeste, a gente ligava e falava como se fosse um nordestino, pô. Se era um cara da Bahia não, de BH, por exemplo, a gente mineiro, se era daqui de Florianópolis, Barra, então a gente deixava o mais familiar possível para que a gente não tivesse muitas resistências e muitas objeções. Então, de forma prática, para sintetizar, tem várias outras técnicas, mas a gente ia falar muito sobre isso aqui, é constrói essa ponte de um ambiente seguro, familiar, seja extremamente transparente. Se você estiver começando, fale, cara, eu estou começando, isso aqui é um MVP, se tu não sabe o que é um MVP, é um mínimo produto viável, é um produto teste. E por esse motivo, que no final eu vou te fazer uma oferta em uma condição especial, porque ela é única. Ponto. Seja transparente. Mas eu te garanto que no final dessa conversa, o que eu vou te apresentar vai te gerar resultado. Só que para mim poder de fato te ajudar, eu preciso te ouvir. E essa é uma habilidade que o ser humano pode desenvolver, questionar. A evolução ela só partiu do momento dos questionamentos. E se tu domina a habilidade de perguntar, tu domina a habilidade de influenciar as percepções. Tu tá entrando na frequência da venda, tu tá esquecendo da câmera ali, tu tá indo lá pra lá. Volta pra cá. Nossa, nem percebi. Entrou na. Tu entrou Não, no cenário eu foquei aqui na gente, eu esqueci que tinha uma câmera, viu, mano? Se duvidar, tu deixa que mais querer me vender aqui também. Se bobear, eu vou entrar ele aqui. Mano, muito massa. Mas ficou mais cenário. nesse primeiro cenário. Ficou mais claro a importância, é o que eu falei, né? O ponto de conexão. E aí o cenário seria um lugar onde a gente está no mesmo cenário, por exemplo. Aqui no Brasil talvez a gente nem se fala. Chega nos Estados Unidos, pô, tu é brasileiro também, mas é o melhor amigo que a gente está num lugar desconhecido e é junto com crença. É familiar. Familiar, exato. É seguro. Seguro. Então, pô, tô inseguro, tô desconhecido e encontrei algo que é conhecido, por exemplo, como eu falo do Paulo na sala. Por exemplo, posso usar, inclusive, para cuidar da tua vida, brincar com a linguagem também, porque se o cara for um cara que tá sempre assistindo ali que gosta, né? Então isso cria, pô, é da mesma tribo que eu, e eu tô Exato. Tem um ponto que o Jadel falou, é se o cara também gosta. Isso é importante demais, você entender. E, cara, que tu tem a percepção sobre ele, já que tu entrou nesse ponto, então tu vai gerando mais camadas daquela relação. E tem um ponto chave, Jadel, pra gente até finalizar esse primeiro cenário, que além disso, né, dessa construção, dessa ponte, dessa identificação, tu pode também... Nossa, me perdi, mano. Tranquilo. É o meu TDAH bateu, né? Vamos lá. Volta 3 casinhas aqui. Porque falou uma coisa muito chave, mano. Aí, Que era sobre o Pablo, quando você deu exemplo do Pablo. a linguagem, os termos que ele usa. Nossa, era uma chave muito Esse aí é um ótimo cenário, é um ótimo cenário que você já vendo uma pessoa que entendeu nada. É uma se conectar, é uma se conectar. Eu esqueci, juro que eu esqueci. Às vezes eu acho. Volta ao. Se lembrar depois a gente volta. Mas conexão, criação de cenário para a próxima fase. E aí você entra na sua metodologia, né? Tô fazendo as perguntinhas certinhas ali. Quando você for fazer a sua apresentação do seu método, do seu MVP, tente fortalecer ele no máximo quando você não tiver cases de sucesso ainda em artigos científicos. Ou pegue histórias parecidas com a daquele potencial cliente para gerar mais identificação e dizer assim, olha, essa pessoa era assim e ela foi transformada. Espelhamento límbico, né? Espelhamento límbico, né? Então eu nem sabia que era isso não. A pessoa se vê na história. Tá contando a história da tua vida e eu automaticamente o meu cérebro tá espelhando e me vendo ou vivendo a história ou lembrando de uma história que eu vivi que foi exatamente parecida. E o nosso cérebro, ele não vai diferenciar, né? Só existe o agora. Não importa se essa história é passada, se essa história é do futuro. Ou se nem existe, né? Então, inventar uma história. E tu sabe, por exemplo, tu é muito bom em vendas, tu identificou o cenário de um cara, tu pode criar uma história de um cara que precisava do teu serviço e que era do mesmo nicho desse cara, que teve sucesso e depois que viu a chave com o teu negócio, cara, pô, então é isso que eu preciso. Exato. A história, né, abriu a faculdade crítica, o fator crítico,
toda história, música, metáfora, analogia é o que passa direto pelo fator crítico, pela segurança, vai para o subconsciente. Então, de fato, por isso que quando cria conexão e cria o cenário, a pessoa baixa a barreira, o muro desceu, aí tu tem acesso ao subconsciente dela. E aí tu acessa as emoções e por isso que tu aperta nos pontos certos e gatilhos da pessoa. Inclusive tem vários gatilhos que a gente não está falando aqui, mas que está embutido nas nossas falas, né? E indo para o segundo cenário, a gente continua ali para finalizar. O que eu queria, o que eu tô tentando extrair de ti, né? Tu é um vendedor nato, tu tem isso, tipo assim, bota tu na cal agora pra vender esse ligar chamado no Zoom aqui pra alguém que tu não conhece, consegue vender pra pessoa. Tô tentando extrair a metodologia de novo, passo a passo pra galera ficar claro ali, por isso que a gente criou os 3 cenários. E aí tu tá explicando as fases do cenário, né? Até então foi conexão, e criar um ambiente, né? Criar o cenário em si. Por exemplo, as fases que eu uso e que eu ensino pra galera de maneira simples é conexão, mapeamento, que é a fase de entender, e aí tem a ver com criar cenário, como eu trouxe, mas a forma que tu explicou criar cenário, dá pra usar de forma mais intencional, isso se ele não tá usando. Narrativa de futuro, que é de fato começar a falar assim, ó, agora imagina como seria viver tal coisa, porque eu já mapeei que ela deseja, ou o problema dela. Então imagina como seria tal coisa. Ela imaginou, beleza. Aí eu entro na oferta, que é onde eu mostro, ó, agora a tua imaginação pode se tornar real, com isso aqui, ó, apresentou no método. E aí a galera muitas vezes morre aí, né? Mas na real, depois da oferta tem a negociação. Se é calma, eu preciso pensar, não. O que tu precisa pensar? Eu posso pensar contigo. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Vamos pensar agora, vamos pegar aqui o caderno. Então, eu preciso falar com tal pessoa, não chama ele aqui pra qual? Vamos conversar agora, tu já entendeu o que é pra ti. Eu vou manter essa oferta agora. Mas tu sair vai ficar outro valor. E eu tô de fato falando isso. Olha o desconto que tu vai ter se fechar comigo agora, porque o valor de decisão. E aí, narrativa. Né? Sim. Então foi o que tu trouxe. Então eu tenho essa sequência de passo. Queria extrair a tua sequência de passo em cada um dos cenários, porque vai ser uma call diferente. Por exemplo, talvez o cara que não tenha tanta autoridade, ele vai ter que dar mexer mais com o emocional, talvez mostrar o depoimento, mostrar que ele consegue resolver a treta. Porque pra mim a venda é isso. O cara muitas vezes não quer saber só quem tu é, ele quer saber, tu resolve, irmão. Tu resolve o negócio? Prova que resolve enquanto tem. É o CCPS. Entendeu? É o CCPS que eu uso. Faço o CCPS. Ele vai servir para todos os cenários e vai mudar alguns detalhes que são as narrativas, os gatilhos, a urgência. C, conexão, que é o que a gente está falando. Segundo C, de consciência, e é aqui onde eu entendo do outro, eu entendo do que ele entende, principalmente sobre o meu negócio. Imagina eu começar a entrar em vários termos técnicos, CAC, ROI, sendo que a pessoa nunca ouviu isso na vida dela. Eu vou gerar o que mais caixinhas na cabeça dela e ela vai ficar se perguntando o que é isso, o que é aquilo. E ao invés de eu ajudar a pessoa, a venda ela é para desvendar, vender, tirar a venda, eu crio mais problemas, entende? Eu crio mais objeções. Então, o primeiro C de conexão, segundo C de consciência, eu vou mapear o que ela sabe. Aí o P de problema, eu identifiquei de fato qual é o problema dela e aí eu trago a solução. Perfeito. Que é a solução entre o meu método. Quando você não tem muita autoridade, você vai ter que gastar mais tempo construindo credibilidade na sua apresentação, nos seus argumentos. Quando você tem mais autoridade, que você tem muito resultado, por exemplo, o Pablo, ele abre a boca para vender água, ele vai vender, ele abre a boca para vender caneta, ele vai vender. Porque as pessoas não querem o produto dele. As pessoas querem uma forma de se conectar com aquilo que gerou o resultado dele ou com a energia dele. Eu pagaria um método IP só para me sentir estar na presença do Pablo e fazer perguntas. Pela frequência, só para pegar a frequência. É isso. Exato. Internalizar a frequência. Então o CCPS ele vai servir para ambos os cenários. O que vai mudar? O tempo que tu vai gastar em cada ambiente. Se eu tivesse começando do zero, do absoluto zero, eu investiria mais tempo em construir conexão com a pessoa. Se eu já tenho uma estrutura onde eu tenho minimamente uma autoridade, eu tenho um produto validado, eu tenho resultados, eu garantiria que
a pessoa se visse no processo. Porque às vezes, que eu acho um dos erros das ofertas de hoje, o cara, para justificar uma mentoria de 12 mil, 14 mil, sei lá, 20 mil reais, ele quer vender um produto por um ano. Eu acho muito tempo para eu, como mentor expert, passar com uma pessoa e com milhares de entregáveis Que a pessoa nem vai usar. que nem vai usar. Se não for uma ferramenta foda que a pessoa vai usar, eu acho uma encheção de saco de linguiça. Por exemplo, tu tem várias ferramentas que a pessoa vai usar porque vai facilitar o processo dela, né? Que é o menos esforço possível. Então, quando você traz muito disso, eu acho que fica muita coisa. E aí você não precisa para fechar a venda de tantas informações. Então você vai gastar, quando você já está ali no intermediário, mais tempo para construir essa ponte. Lembrei do que eu ia falar, construir essa ponte. Então, essa ponte tem que ser tangível para ti. Tu tem que se ver no processo executando, porque o método é a ponte. A pessoa está do lado do abismo, eu estou do outro lado do abismo. Ô, Jadel, tem uma solução aqui para ti, mano. É XYZ, a gente vai faturar 50 mil por mês. Olha os meus alunos que têm esse resultado. Esse aqui é a minha metodologia. E esse aqui é o valor. E aqui é a ponte para tu passar. E aqui é a ponte para tu passar. Exatamente assim. Se ele não ver a ponte, ele... E aí o cara que ele já tem mais autoridade, que ele já tem muito resultado, que ele tem uma equipe que são os closers hoje, por exemplo, que fecha as vendas, você compartilha da autoridade. Quando o expert ele é muito grande, o cara que é closer, ele só precisa gerar confiança. E ele não vai confiar no expert, porque ele sabe que o expert vai gerar o resultado. Ele tem que confiar em ti. E aí entra a tua percepção sobre si mesmo. Por que a maioria dos closers tem uma taxa de conversão muito baixa? Porque os caras têm um script na frente e eles esquecem que tem um outro ser humano ali. Exato. Cara, então, constrói relação e constrói confiança. O cara tem que olhar pra ti e dizer assim, que quando eu trabalhava de closer, eu ouvia muito isso. Cara, eu tô confiando em ti, eu entendi isso daqui e eu vou entrar porque eu tô confiando em ti. Tá ligado? E o produto não era meu. Porque o cara já sabia que o expert tinha um resultado, que entregava o resultado. Então ele confiava em mim para ele abrir a carteira dele. E a galera esquece disso, porra. Olha a doideira. Quando tu fala isso, eu queria que internalizasse dentro da tua cabeça, assim, ó. Presta atenção. Quando o cara fala isso, eu vou comprar porque eu confio em ti. Basicamente o que tu fez foi fazer o cara voltar a confiar nele, a ter esperança no negócio dele de novo. Então a venda é um servir. E aí a galera que tá aí assistindo, muitas vezes tem trava em ser um vendedor e assumir esse lugar. Mas assim, eu já vi muitas pessoas falarem, eu não tenho dinheiro para entrar agora. Dava 2 semanas, a pessoa entrava num método que era 3, 4 vezes o valor que eu tinha cobrado para ela. E ela dava um jeito de conseguir o dinheiro. Só que depois ela voltava dizendo que não recebeu e ia comprar o meu. Aconteceu comigo. E tinha transformação. Então assim, mas talvez eu não vendi porque eu não coloquei pressão suficiente. Se eu sei que eu quero de fato entregar e servir a pessoa e eu tenho um método bom, cara, se eu sentir que a pessoa vai ter transformação e é uma pessoa nada, eu vou botar pra cima e eu vou botar pressão pra fazer a pessoa tomar a decisão. Então tem esse lugar e a galera tem esse medo de ser um vendedor. Aí o que eu comecei a Eu lembrei do que eu ia falar naquela hora. Perfeito, não esquece não. E aí o que acontece? Eu comecei a ensinar pra galera, porque muita gente, por exemplo, é muito doido isso. Parece que a galera tem uns bugs na cabeça, né? Por exemplo, parece. A pessoa chega na call, ela sabe que vai vender. E aí ela, como ela acha que ela não sabe vender, porque ela não se vê na autoimagem dela como uma vendedora, ela esquece, parece uma garganta travada, não consegue falar. E às vezes uma pessoa muito comunicativa, quando tá gravando conteúdo, explode, né? E aí eu comecei a falar assim, ó, vai pra cal pra servir, e no final tu serve tanto, no final só que não esquece de vender. E aí no final tu vira a chave, agora que eu te entreguei tudo isso, tu entendeu que esse método é pra ti, eu tenho algo mais pra te acompanhar. Então eu comecei a hackear a galera nisso, né, porque a maioria dos terapeutas é tudo, quero servir todo mundo, quero ajudar todo mundo. Eu falei, entra pra ajudar. Te cobrar por isso. E nem se permite É cobrar. errado cobrar. Exato. As crenças. É Exato. loucura. É muito Exato. Então a gente já tá entrando num portal legal, que é a parte da frequência, da confiança. De dar confiança pro cliente. Mano, eu olho pro cliente, hoje a minha venda é uma ativação. Eu olhava pra pessoa e eu vejo. Mano, é muito doido. Eu vejo
a pessoa daqui a 30 dias, 6 meses, eu vejo o potencial dela já concretizado, mesmo que ela nem tenha ousado em ver ainda. E aí o meu papel é ativar ela e mostrar que é possível chegar lá. E que eu vou ser uma plataforma para isso. Eu coloco uma plataforma para a pessoa. Exato. Uau. Um canal. E aí, eu lembro que eu vou ter que falar. Presta atenção no que o Jardel tá falando. Cara, o maior ativo, e eu me arrepio porque eu tenho muita consciência disso. O meu maior ativo é a minha energia, cara. É a minha energia. E através da minha energia eu transfiro pro outro, que é um combustível a catapulta. O Jardel veio para cá, para Florianópolis, por causa dos meus argumentos, por causa da minha energia. Porque ele disse, não, cara, eu entendo o que aí vocês já fazem e o que eu quero fazer. Sim. E aí eu transfiro essa energia para ele e ele sai pilhado. Por isso que a negociação tem que ser feita naquele dia ali. Abre aspas, que entra os perfis das pessoas, que era o que eu ia falar sobre o outro. Quando tu falou do Pablo sobre comunicação, conexão, eu lembrei dos perfis. Cara, entende se o teu potencial cliente ele é mais racional ou mais emocional. Se o cara é mais racional, ele quer ver e dar mais atenção na estrutura. Se o cara é mais emocional, ele quer se sentir seguro. No fundo, eles querem tomar uma decisão que eles não vão perder dinheiro. Ou que se eles vão perder dinheiro, eles estão sabendo do risco que eles podem perder. Entende? Então, entendendo o perfil da pessoa é muito importante porque se tu percebe que a pessoa ela não é uma tomadora de decisão, que ela, tipo assim, resolvedora de problemas, é interessante que tu dê um prazo para ela e diz assim, olha, eu nem quero que tu feche comigo agora. Eu vou te dar 5 dias para tu pensar. Dia tal eu ligo para ti. Porque eu controlei aquela situação, aquele cenário, e eu criei uma janela de oportunidade para mim conversar com a pessoa no futuro. Só que eu não vou dar 5 dias para a pessoa, deixar ela 5 dias sumida. Naqueles 4 ou 5 dias que tem, eu vou continuar nutrindo e ativando aquela pessoa. E aí eu mando alguns materiais estratégicos para ela. Eu mando, por exemplo, um case de sucesso. Olha, estava aqui no meu perfil e lembrei de uma situação muito parecida com a tia, com a tua. Esse cara aqui, ele estava no mesmo ponto que o teu, e hoje ele está nesse lugar aqui. E aí eu vou construindo empilhamento de emoções positivas. Se o cara ele é um resolvedor e ele tem a autoridade e a autonomia para tomar a decisão naquele dia, e aí é feeling, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo. Faz e vai na ver até o final. E nessa ligação de ontem, olha, eu vendi 15 mil hoje e o meu objetivo vai vender 20 mil. E eu estou aqui para a gente fechar e negociar. E a pessoa está dizendo, eu quero muito, eu vou, não sei o que, eu posso, mas na hora de pagar, aí vou entrar em outra chavezinha aqui, na hora de pagar, ela dá um pezinho para trás. Quando você faz a primeira etapa muito bem feita, você dá uns tapas na pessoa que ela sai da remissão. Caraca, pô. Foda, mas pior que ele tava certo. Só que você construi um ambiente seguro. O teu pai te dá cagaço o tempo todo, a tua mãe te deu cagaço a vida toda. Autoridade pra ti. Mas é autoridade pra ti. E é seguro. O teu pai brigou contigo, mas tu tá na tua casa. Existe uma conexão, né? Nesse caso, o laço mais profundo. Exato. E é possível de fazer. E é absurdamente a capacidade que eu tenho de gerar conexão assim com as pessoas. Sim. Isso é muito poderoso, né? Então tem muitas técnicas. Então, entende o perfil da pessoa. Isso vai facilitar se tu vai fazer uma venda mais urgente ou não, se ela é ansiosa ou não. E qual foi o ponto que eu falei? Quem tiver um conselho. Aí, e o outro ponto é se tu construiu autoridade e confiança suficiente naquela relação com aquela pessoa, tu pode falar verdades duras de uma que a pessoa ela vai refletir, vai agradecer e ela vai mudar. Mesmo que ela não compre de você, ela vai tomar uma decisão. E ali tu serviu a pessoa. Tu de fato fez teu papel de servir. E aí saiu do agradador, que é o que a maioria das pessoas entra. Perfeito. Tu foi falar a verdade, tu foi pra agradar ela, pra tentar vender pra ela. E aí tá começando a descer uma presença aqui, que sabe o que eu comecei a fazer nas últimas calls de vendas? E não era um gatilho pra venda, mas era que começava a vir. Eu falava assim, fulano, vou tocar em ti. Eu falava assim, fulano. Eu não gosto muito de vender. Eu sei que não gosto, né? Intencional. Dando a impressão. Eu falava assim, fulano, faz o seguinte, vai sair da call
e tu vai se conectar com Deus e perguntar se pra tu entrar ou não. Muito bom. Só pra pessoa receber o direcionamento final, porque eu já tinha sentido na calma, aquela pessoa tinha que estar ali, mano. Porque ela tem um propósito muito grande e eu ia sair arrancando e chutando toda a trava dela, quebrando todas as correntes pra ela subir, né? Só que eu ainda sentia muito medo, muita dúvida interna, mas não sobre mim, mas sobre ela, entende? Sim, sim. E eu falava assim, ó, se conecta com Deus e dependendo do que ele falar, se tomar uma decisão me retorna. Mano, a maioria, assim, me passa o Pix. Pô, algumas demoraram mais, outras perderam pro medo, tá tudo certo. A minha parte eu fiz. A minha parte é ativar pessoas, mano. A call de vendas é só pretexto. É um canal para aquela No canal, isso. Então, assim, se eu sei isso, eu aprendo de fato a vender, sou mais intencional, mas entendo que o motivo, e aí ontem eu tava compartilhando, você chegou a ver as histórias, lá do cachimbo e tal, o cara me ligou ontem, de noite, falou assim, Eu tô curioso até agora para saber quem que foi ligou. Quem que ele ligou? comentou também lá, é um cara que eu conheci num evento, o cara tipo, faz uns 200 mil por mês, então era um cara que poderia ter um business muito massa entre eu e ele, assim, eu tinha ficado de conversar. Só que, irmão, pra mim, o princípio é a espiritualidade. Então, o valor principal é a espiritualidade, beleza? E aí ele me ligou. E ele tá certo, na ótica e na visão dele. Mas não na minha ótica e na missão que eu recebi. E aí eu tenho que estar muito alinhado com isso, senão eu saio do caminho. Ele me ligou, tá no momento de conexão, assim, do nada chegou a ligação, não sabia de quem que era, porque eu não tinha salvado o número dele. Aí chegou, ele me ligou e falou assim, pô, irmão, que time tu torce? Aí eu falei assim, cara, não curto mais futebol não, mas já tô assim, Na hora você ligou. já chegou assim. Aí ele falou assim, mas tu prefere vender só pro time do Corinthians ou pra seleção brasileira por inteiro? Eu falei, seleção brasileira é mais nítida. Eu falei, na brincadeira assim. Ele falou, pô, tira aquele post lá que tu fez, irmão. Cara querendo interferir total na vida. E eu tava no momento de conexão assim, e meu braço esquerdo tava tipo, dando um salto assim, né? Antes de dele ligar. eu já tava sentindo uma, tipo, energia assim em mim, né? Mas energia boa, tá ligado? Como se meu braço tivesse envolvido assim em energia, tá? Tanta energia que tava dando um salto assim. Eu sei como. E aí ele me ligou e eu dei um sorriso e falou, me explica, irmão. Aí eu falei assim, calma, irmão, fique em paz. Eu falei, a missão é essa e essa e essa, tem um propósito por trás. Ele falou, mas eu não entendo, irmão, tu vai perder venda. Eu falei, irmão, fique em paz, então não sei o quê. Acho que ele saiu e me bloqueou, porque eu mandei a mensagem e falei assim, irmão, continua seguindo e se permite ouvir um pouco mais, tu vai entender. Mas também não falei muito não. Aí quando eu olhei no post, ele tinha comentado assim, ó, que cagada. Sim, ele comentou que cagada. Aí eu fui lá, mano, na mesma hora eu comecei a receber um monte de coisa, comecei a trazer. Porque assim, cara, eu não vim vender para toda a seleção brasileira, ou seja, no contexto todo o Brasil, eu vim vender para quem está disposto e aberto a se comprometer com a própria missão. Eu vim ativar a proposta das pessoas. E para mim, a venda nunca é o final, o dinheiro nunca é o final. Exato. Para mim, o final é ver o propósito da pessoa ativado. Que faz parte do teu propósito. Que faz parte do meu propósito. Então, tipo assim, se eu for ficar ouvindo pessoas porque é autoridade, porque faltou um valor muito alto, quantas mensagens deixaram de passar? Agora sim, eu sei que por posicionamento, a visão que eu recebi espiritual, de estar num palco, no estádio, para milhares de pessoas, eu sei que se eu estiver sempre se posicionando com o cachimbo na mão, algo nesse sentido, as pessoas têm preconceito, querendo ou não, então elas vivem de percepção, então muitas não vão chegar, mas eu não posso deixar de mostrar quem eu sou e da mensagem que eu recebi, porque eu sempre falo que a mensagem é maior do que o mensageiro. Se eu tiver agora, irmão, se incorporar alguma coisa aqui, eu vou falar, você acreditando e entendendo, Eu não acreditando não. E assim, a mensagem vem e já, entendeu? existem 2 pontos muito chave aqui. Eu quero já fazer algumas perguntas para ti, mano. Que é, primeiro, ele sabe, eu acredito que ele saiba quem ele é hoje, e se ele não sabe, ele está nesse processo. E não existe nada mais livre e mais sexy e que gera mais atenção e retenção do que uma pessoa livre. Uhum. Os caras que fazem humor, eles têm uma personalidade única, exclusiva deles. Por isso que eles engajam muito, é muito compartilhado. Eles têm uma personalidade que é só deles.
magnético, né? Isso. É livre, o cara olha assim, putz, mano, o cara tem coragem de fazer o que eu não tenho coragem de fazer. Uhum. Entende? E para fazer isso, que é o segundo ponto, exige coragem de não agradar, velho. Que é o mesmo ponto da venda. Exato. É o mesmo ponto da venda. É isso. Eu acredito, não sei, mas eu acredito que quando o Jardel gravou o vídeo e se posicionou, talvez ele tenha pensado como que os pais deles vão reagir àquilo ali. Uhum. Porque eu sei, eu sou do Ceará também, eu conheço um pouco da família do Jardel. Por mais que eles entendam muito sobre o que ele fala. Então, eu não sei se passou na tua cabeça, mas quando eu vi o vídeo, eu pensei assim, caraca, Eu não pensei. não pensou, né? Eu só Só fez. recebi Só e tem fez. mais 5 ou 6 para postar. E aí depois eu perguntei para a espiritualidade, é para eu postar? E veio que sim. Eu falei, Vou fazer. Isso porque é faz parte de positivo, mim. né? E aí a chave que eu peguei no evento da Tayami, por exemplo, cara, quando tu tá malzão assim na tua vida, com quem tu conta? Com Deus, com espiritualidade. Tu conhecendo os guias ou não, na minha cabeça e percepção e nos meus estudos por exemplo, a gente está no escritório aqui, tem uma empresa, tem um CEO, tem as pessoas que trabalham. Deus te manda ser um canal para falar uma mensagem que tu recebeu para tal pessoa. Só que assim, e quando tu sair desse corpo material, a energia nunca morre, ela sempre se transforma. Quer dizer que tu vai deixar de ser usado por Deus, ou tu vai ser o lado negativo, porque algumas religiões colocam na cabeça das pessoas que toda manifestação espiritual é negativa. Não existe, irmão. Quer dizer que Deus não usa os instrumentos que a gente também não vê, sendo que o mundo espiritual é 99,99%, o átomo é composto de 99,99%. A ciência comprova que é vazio. Só que não é vazio, é energia. Tanto que eles chamam de vácuo quântico, só que o vácuo quântico também é Deus. Então tem vários nomes para Deus. Né? Inclusive, eu estou dizendo que a bomba atômica é a liberação da energia do átomo. Exato. E olha o Ou estrago seja, que faz. quantas bombas atômicas tu tem dentro de ti? Então tu não sabe o teu potencial. Tu não sabe, cara, ninguém sabe o que de fato nós somos nesse sentido. Então, assim, esse ato de posicionar e ver como um movimento, né? Porque 2024 Deus colocou um projeto na minha cabeça, que foi o Desafio 10K. Eu nem sabia como é que eu ia começar. Resultado, mais de 2 milhões de faturamento da galera que participou. Milagres extraordinários aconteceram. E aí eu entendi por que eu postei o vídeo do cachimbo. Eu entendi, presta atenção, o mal é um instrumento para o bem. O vento contrário, os haters, eles são munição. Tudo que acontece na tua vida que tiver com a mentalidade positiva, virou munição. Porque se esse cara não tivesse mandado mensagem, eu não teria recebido para postar a sequência de conteúdo. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas que são terapeutas, que são conectadas com o espiritual principalmente, e vários outros sem ser terapeuta também, sempre recebem vários projetos de Deus, mas por medo do julgamento, por medo que os outros vão achar, por medo de desagradar, elas não levam o propósito delas para o mundo. Cara, eu já fui essa pessoa. E essa foi a minha ação. Postar com um cachimbo, mostrar uma parte de quem eu sou e fazer as pessoas entenderem que, ó, a tua cara tá, irmão. Não é por isso que não vai parar de dar resultado, parar de vender. Quem tem que parar de te seguir, vai parar de seguir. Mas quem tem que te seguir, vai te seguir. Porque uma hora que o curador se levanta, as pessoas precisam de cura, elas chegam. Exato. E existe um ponto-chave aqui que é mostrar quem realmente eu sou. Frações de quem realmente eu sou. Porque isso, a primeiro modo, vai frustrar alguém. Só que isso só vai frustrar alguém porque não foi mostrado antes. Exato. Então, quanto mais frações, fractais ou arquétipos, fractais de arquétipos tu mostra, tu vive, tu é, mais pessoas diferentes tu vai se conectar. Uhum. Por exemplo, o Pablo é o que é. Sim. Para muitos arrogantes, para outros louco, mas ele é o que é. E o cara tem muito resultado. Entende? E ele se conecta com quem? Com a massa, com a maioria. Não é à toa que ele tem o resultado que ele tem. Que ele construiu o que ele construiu. Porque ele comunica com o coletivo. Então, quanto mais frações de ti tu mostra, menos frustrações tu gera. E aí tu abre espaço para a pessoa se conectar na tua intimidade. E porque, na tua autenticidade, principalmente. Exato. Porque na real quem fica depois que tu mostra tudo que tu é quem é de verdade. Exato.
Porque pode chegar uma pessoa e falar assim, ah, Jardel é uma pessoa extraordinária, não sei o quê. Aí eu mostro um elemento espiritual, um elemento de conexão entre o espiritual e a matéria, que inclusive, e aí eu vou trazer uma percepção, muitas pessoas religiosas acham que só na Bíblia que contém a verdade. Só que sim, Deus é o criador de todo o universo, de tudo que há. E a pergunta é, por exemplo, os índios que não têm Bíblia, como é que eles se conectam com Deus? E são Será que não tem outros instrumentos com mais sabedoria, com mais conexão? Eu tava vendo um vídeo do cara, o cara explicando, cara, a probabilidade, a possibilidade da ayahuasca existir é mais do que impossível, tá ligado? Tem uma parada, tipo, tem um cálculo de possibilidade e probabilidade dela existir, de alguém conseguir pegar uma coisa e outra e juntar e criar uma ayahuasca. proporção correta. É tipo a vida. Exato, exato. É tipo a vida, o universo, o planeta, para existir a vida nesse planeta. Então, tipo assim, quem foi que deu essa sabedoria? De onde é que vem? Como é que as civilizações antigas, por exemplo, construíram as pirâmides, construíram tudo isso? E várias civilizações que nunca tiveram comunicação entre si, as mesmas com os mesmos arquétipos. Então, Arquétipos e histórias. Né? perfeito, informação, energia. Então, existe algo muito além da gente. Então, assim, eu não vim para agradar os homens, eu vim para agradar a Deus. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele começou a subir o poder para a cabeça. E aí, naquela época tinha essas questões de sacrifício, eu não vou nem aprofundar num ponto aí, mas tinha essa questão de sacrifício e aí tinha que só podia fazer sacrifício quem era sacerdote ou um profeta. E aí Samuel, quando chegou e ia ter pressão na batalha, os homens estavam botando pressão no Saul. E aí Saul, para não perder a reputação com esses homens, foi lá e fez sacrifício. Então ele fez um negócio que ele não poderia fazer para agradar os homens. Ele desagradou a Deus naquele momento. Teve um novo escolhido, foi Davi. E Davi, mano, tipo assim, ele errava. Mas na mesma hora ele baixava a cabeça e se conectava com Deus de novo. O arrependimento, que é a Arrependimento. metanoia, mudança de rota. Exato. E o arrepender-se é essa mudança mental. Não adianta dizer, eu me arrependo do que eu fiz e eu continuar fazendo. O arrependimento é a transformação interna. E o que isso tem a ver com venda? Tudo, porque a venda é só uma forma de tu chegar com a tua mensagem a mais pessoas, com o teu servir a mais pessoas, com o teu fractal, com a tua essência, para mais pessoas. Porque tu é a ativação, somos todos velas, né? Uma vela é capaz de acender 1 milhão de velas sem perder a sua chama. A gente acha que se eu por exemplo, se eu te entregar um conteúdo, eu vou perder o conteúdo. Não, o conteúdo vai ficar aqui e vai aumentar mais ainda, porque eu aprendi novos negócios. Inclusive hoje, com a inteligência artificial, essa história de conteúdo, cara, é a forma como tu comunica, é a tua autenticidade, a tua identidade. Porque conteúdo por conteúdo já existe, é um commodity. Se você não sabe o que é um commodity, dá um Google e pesquisa. Ou vai dar no meu Instagram e pesquisa lá que eu acho que tem algum vídeo que fala sobre. Quando você tem a sua identidade consolidada, independente de qual banco de crença e informação que você tem, você está certo daquilo ali. O que vem de fora e externo, ele não te influencia. E isso é massa. Por exemplo, eu não sou o cara adepto do cachimbo, mas a minha amizade contigo não vai mudar em absolutamente nada. Porque o que tu faz ou tu deixa de fazer não me influencia de forma negativa. Eu pego o que tu tem de melhor, o que tu sabe de melhor, os resultados que tu tem e digo, cara, o que disso que eu posso usar para me melhorar? O que eu posso aprender com aquilo que me incomoda? Com aquilo que ressoa de forma negativa em mim. Porque não é sobre o Jardel, é sobre mim. Sim. Entende? Inclusive, uma das coisas que eu não gosto é da fumaça. Uhum. E eu sei da simbologia do cachimbo. Eu estudei muitas coisas, muitos padrões antigos. Inclusive essa história, as narrativas que as civilizações de povos diferentes contam exatamente a mesma história. E aí a gente conecta fases anteriores à Atlântida, né? E como a Atlântida ela se corrompeu ali e os povos que foram enviados. Uhum. Aí a gente entra num outro papo que eu acho que nem cabe aqui, que senão fica muito loucuragem. Pra quem não tem o nível de consciência que a gente tem, né? Não julgando você, claro. Mas essa parte de você se entender, saber quem você é, ela te dá empatia, te dá
quase que um amor incondicional para olhar para ele e dizer assim, Uhum. ele tá vivendo movimentos dele. Exato. E independente do que ele vai fazer ou deixar de fazer, eu vou cuidar da minha vida. Eu não vou interferir na vida dele. Eu vou não, a gente tem hoje a gente tem essa relação, né, de Uhum. eu acho que a gente sempre teve mais ou menos essa relação de olhar para o outro e dizer, cara, eu posso te dar um feedback? Eu peço a permissão dele, né? Para que seja uma relação saudável. Não chegue dizendo, não, tá errado. Quem disse que tá errado? Sim. É a mesma coisa de dizer que só dá para empreender no digital. Eu venho do off. Dá para fazer muita grana no offline. O digital é uma catapulta. Dá para fazer dinheiro só no online. Dá para fazer dinheiro sem se posicionar. Dá para dinheiro sem aparecer. Dá para fazer dinheiro aparecendo. Então, eu sou o cara que veio para desconstruir a ideia de que só existe um caminho. Olha para o seu contexto de vida e diz, cara, com o que faz sentido para mim, no momento que eu estou e para a fase que eu estou vivendo. É isso que eu trago para despertar. Porque às vezes o que eu tenho não vai ser útil para ti agora. Perfeito. Então, se olhar essa percepção de que tu constrói o ponto dele se ver, também faz parte disso. De tu reconhecer o outro como mentor e dizer assim, cara, esse cara aqui não tem capacidade de executar o que eu tenho para oferecer. Isso garante que tu não tenha lá na frente um frustrado. E que tu não constrói e fortaleça a crença de que tu é incapaz de gerar resultado. Tu falou uma frase que é, eu vou falar para quem quer ouvir e para quem está se permitindo ouvir. Tem uma frase bíblica que ver quem tem capacidade de ver, não sei exatamente Quem como tem olhos que vejam. Quem tem olhos de ver vai ver, quem tem ouvidos para ouvir vai ouvir. Exato. Então, nessa fase, vai pessoas se distanciar e vai aproximar outras pessoas. Isso é um posicionamento. O posicionamento, ele não serve para agradar todo mundo. O posicionamento, ele é para criar um marco, um muro e dizer assim, cara, esse aqui é o meu lado, esse aqui é a minha tribo. Ou a galera que gosta de estudar sobre vendas, vem pra cá, e a galera que não gosta, tá tudo certo, não. Continua aí na CLT, ou continua com os mínimos resultados, mas todo negócio que ele é forte, consolidado, ele tem 3 coisas. Uma boa comunicação com a audiência, eu não estou falando de uma boa oratória, mas que também é importante. Ele tem tráfego, seja ele pago, por influência, ou orgânico ou não, e ele tem estrutura de venda. São as 3 coisas essenciais para qualquer negócio, seja ele físico, online, ou espiritual, não sei, sabe? Esses são os 3 pilares para que todo negócio ele prosperar. Falando sobre essa questão de identidade e de propósito, eu tenho algo muito claro na minha cabeça, né? Desde quando eu comecei, assim. Primeiro eu fui muito pro espiritual, então eu esqueci da matéria e eu não tinha dinheiro. Depois eu fui muito pro material, eu tinha dinheiro pra caramba, mas não tinha propósito, entrei no processo depressivo. Aí eu entendi que é a junção dos dois. E eu me vejo como um cara, por isso que eu hoje me considero universalista, eu tô aberto a ir pra onde tem a presença de Deus, irmão. Tem a presença de Deus. Eu sou a presença de Deus. Nós somos, né? E a igreja tem a presença de Deus. Tem igrejas que pra mim, por crenças, faz sentido e outras não. Então, tipo assim, eu fui pra igreja em Floripa, os caras falam de prosperidade, de negócio. Pra mim, aquele ambiente faz sentido. Tem uma conexão com Deus como algo primordial, primeiro valor, mas também fala de negócio, prosperidade. Super conectado, irmão. Quando eu quero buscar alguma coisa espiritual também, Umbanda, Espiritismo, que foi a raiz, minha raiz foi espírita. Então, assim, só que a minha sacada é, cara, não tô em nenhuma dessas caixas. Tá tudo bem quem tá, porque estão servindo lá. Só que a minha chave eu entendi que minha comunicação é para muitos. Então eu preciso saber falar com esses muitos, com linguagem diferente. E a minha função é unir essa matéria do cara que usa um blazer, do cara que é um empresário, mas que também é conectado com o espiritual. E usar os elementos espirituais, os arquétipos espirituais também. E assim, eu, em nenhum momento, eu até reitero isso, eu usei o cachimbo como um elemento de branding, porque para mim não faz sentido usar um elemento espiritual, é um elemento de conexão e de discernimento para um momento de acesso, de conexão, tipo a galera vai para a ayahuasca para ter um acesso específico. Só que nós somos os acessos específicos. Nós somos conectados com todo mundo. A gente vai meditar, a gente acessa diretamente. Só que existem ferramentas que ativam coisas que a gente não conseguiria ativar sozinho.
ou que não tem a capacidade de ativar sozinho. Né? Eu acredito que é sobre capacidade. Perfeito. Não sobre alcançar ou não, mas é a capacidade que você vai desenvolvendo e a intimidade. É absurdo hoje o quanto que eu consigo acessar fractais do meu futuro. Uhum. E assim, sem É uma habilidade, sim. é uma habilidade, eu tô aberto para receber, de te ver antes de te ver. É doido isso, sabe? Mas eu consigo me conectar com frações do meu futuro. Quando eu estou em conexão com Deus, eu consigo acessar realidades que antes eu me questionava, será que eu criei isso daqui? E aí hoje eu aprendi a separar o que eu crio, o que é do meu ego e o que é um acesso do meu do futuro. Isso é muito poderoso, mano. Isso é autoconhecimento, isso é intimidade com a criação. Eu queria te fazer uma pergunta Uhum. que ela não necessariamente precisa ser respondida com business ou espiritualidade, mas de fato o que é para ti? O que tu acredita hoje que é essencial para um ser humano prosperar de fato? Para uma pessoa, seja ela na CLT ou empreendendo, para que ela de fato se veja, eu acho que essa é a parte mais importante, que ela se veja como uma pessoa próspera. A resposta é muito clara e simples. Procure primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que o que é. Aí agora a gente entra num negócio profundo, porque é algo que parece simples, né? Aí a galera vai entender, então eu vou na igreja amanhã. Errado, o reino de Deus não está na igreja. O reino de Deus está dentro de ti. E que também pode estar na igreja, né? Que está em todos os lugares, na real. Tá aqui, ó. O reino de Deus está aqui. Tá aqui. E quanto mais eu me conecto comigo mesmo, o autoconhecimento, estava refletindo sobre isso ontem. Porque o cara que me mandou mensagem que ligou, no evento que a gente se conhecia, falou, eu tô buscando mais sobre autoconhecimento. E talvez esse cara no futuro vai voltar e vai entender. Sim. Porque quando tu começa a buscar o autoconhecimento, que é olhar para dentro, tu começa a encontrar o autoconhecimento, que é o que vem do alto. Que é a sabedoria espiritual. Então, assim, para mim, o ponto-chave para qualquer pessoa prosperar, procure o reino de Deus. E como eu falo a frase que eu uso no desafio da escala, né? Procure o reino de Deus e os acréscimos são só um detalhe. De fato são um detalhe. Tudo se torna um detalhe quando tu está alinhado, tu se torna uno com a fonte. O que é se tornar uno com a fonte? Nós somos feitos de átomo. Se eu junto os átomos, moléculas. Se eu junto as moléculas, células. Junto as células, vai organizando, aí começa a criar os órgãos e por aí vai. Beleza. O que é retornar para o reino de Deus e acessar o reino de Deus? É eu ir voltando numa meditação, num acesso, é me tornar ninguém. Quando eu me torno ninguém, eu acesso Deus. E aí eu faço parte do todo. Exato. Ao mesmo tempo que eu me torno ninguém, eu sou tudo. Isso é o seu tudo ou nada ao mesmo tempo. Porque o que nos mantém nessa matéria? É eu achar que eu sou o Jardel, que vim lá na Taíba, que está morando aqui em Florianópolis, que acredita em tal coisa. Tudo isso é âncoras que me amarram em vários lugares materiais. São adesivos que eu colei que eu acredito que eu sou e que eu me identifico. E isso densifica. Se eu começo a falar, não, eu não sou o Jardel. Quem eu sou? E aí Deus é muito esperto. Porque um dos nomes de Deus é eu sou. Então toda vez que se refere à tua identidade, eu sou tal coisa, tá falando, Deus é tal coisa. E Jesus fala, vós sois Deus. Eu e o Pai somos um. O que ele está dizendo? Que o Pai e ele somos um, porque ele é um com o Pai. Jesus evoluiu a um ponto de estar conectado e se tornar um. Tipo, agir na Terra perante a individualidade de Deus, com a ação dele. E aí ele veio para lembrar, vós sois Deus. Por quê? Porque somos que nem Jesus, só que no nível de evolução. É um abismo muito grande. O abismo de diferença é muito grande. Mas ele veio com esse ensinamento. De tipo, conecta com quem tu és. Acesse o vácuo quântico, como o Hélio Couto fala. E aí quais são os nomes de Deus que são falados? Vácuo quântico. Tupã. Centelha. Deus. A centelha divina somos nós. Então, nesse caso. Átomo,
que quando Akenaton veio no passado, ele foi um dos primeiros enviados antes de Jesus para trazer o monoteísmo, que era essa adoração a Deus, Um único é Deus. o único Deus, que é o que lá de tudo emerge, esse oceano primordial de energia. Só que as pessoas que estudam, todo mundo que fala, os arqueólogos, falam que ele adorava o Deus Sol. Só que ele apontava sempre Só que não para era cima, isso, né? Eles não entenderam. Aí questionam e achavam que Akhenaton era andrógeno, porque ele tinha um corpo meio desfeito, meio feminino, meio masculino. Só que na real, Akhenaton, ele não queria estátuas, não precisa de algo material para adorar a Deus. Então ele não queria. Mas como as pessoas tinham necessidade naquela época disso, ele falou, pois faz algo que represente o Yin e Yang, as duas energias. E até hoje as pessoas A integridade, a unidade. achando, as pessoas ainda acham que ele tinha aquele corpo andrógeno. Então assim, falta muito discernimento, e esse discernimento eu recebi de acesso espiritual. Assistindo pessoas que têm conexão espiritual. Então tu quer buscar a verdade, não é a verdade da matéria, porque a matéria tem a ver com paradigma. Nem todo mundo quer que você saiba da verdade. Total. Existe um ponto legal aqui, que ele é um C do método, né? CCPS, lembra disso? O C que é de consciência. Quando eu faço uma pergunta para o Jardel e questiono o que torna uma pessoa próspera, eu estou entendendo para ele o que é prosperidade. Isso é chave na hora de vender. O que é prosperidade para o Paulo? Perfeito. Entende? Por exemplo, o que motiva tu fazer, comprar o teu carro? O que importa no carro que tu tem? Então, ali eu tô alinhando com o Jardel o que é importante para ele. Porque a gente poderia, por exemplo, trazer um ponto. Cara, cachorro é legal. Só que cachorro na cabeça do Jardel legal é uma coisa. Na minha cabeça é outra. Eu gosto de cachorros bravos, pô. Pitbull, Rottweiler, eu gosto de treinar esses cachorros porque eles têm alfa. O Dark era uma lenda que a gente tinha. Inclusive, ele quase avançou em ti também. Ele avançou em ti e quase avançou no Jardel, né? Pega meu pescoço. Como eu treinava o Dark, eu estava adestrando ele, e normalmente eu cuidava, eu dava comida, ele me via nesse lugar de alfa, né? Eu tinha essa postura com ele. E o animal, se você não tem esse posicionamento, ele vai te tratar como uma presa, pô. Principalmente um cachorro de médio porte, que ele, entre aspas, é agressivo, né? Então, esse state de consciência, ele é fundamental para que cada vez mais eu construa as conexões. E aí, a gente está aprofundando nesse tipo de conversa, porque os dois têm esse tipo de conexão. Faz sentido para os dois, a gente está no flow aqui. Aí, às vezes a gente entra em vendas, comunicação, arquétipo, fala esses termos que talvez você não conheça, mas talvez conheça também. E a espiritualidade vai avançando em camadas e que eu hoje tenho a capacidade de entender plenamente o que tu está falando, porque eu vivo isso de uma outra forma, essa unidade. E isso que é massa, mano, porque tu tá vivendo a tua unidade com a espiritualidade e eu tô vivendo a minha unidade com a espiritualidade e todos nós estamos evoluindo. Exato. O Jardel, em um momento, ele falou, putz, eu tive a mesma ideia que o fulano, só que o fulano executou a ideia. Normalmente, as ideias são acessos que você tem, que é o receber que o Jardel fala, o download, e aí, cara, você vai colocar essa ideia no mundo, você vai ser o cara que vai materializar, porque eu já fui essa pessoa de, caraca, eu pensei nisso daqui para minha loja, quando eu tinha uma loja, e já fizeram, pensei em tal coisa e o cara tá fazendo. E eu nunca executava. E aí teve um dia que eu disse, putz, mano, cansei disso daqui. Cansei de ver as pessoas tendo as mesmas ideias que eu, prosperando com aquilo e eu não prosperando porque eu tinha medo de executar, porque eu tinha necessidade, me desculpa a palavra aqui, fudida, bota um pi aí, editor, se tiver, de agradar. Sim. De me sentir amado, de ser reconhecido. Uma das fases da minha vida, antes de eu ter uma crise existencial, que eu também fiz dinheiro, e eu disse, caraca, agora é só dinheiro? Foi onde eu me senti vazio. E eu comecei a entrar e estudar mais sobre Deus, a Bíblia, e foi onde agora eu entendi onde era o meu vazio. Era dinheiro por dinheiro, agora eu entendi o que eu realmente tenho que fazer. E eu me sentia tão bem na presença de Deus que para as outras pessoas, como eu vivia numa unidade com Ele, e Ele disse, eu sou imagem e semelhança do Criador, as pessoas achavam que eu era assim.
no sentido de soberba e arrogância. Não, Paulo está querendo se achar maior que Deus, que Cristo, e a pessoa ela não se permitia conhecer a minha essência e acessar a minha intimidade. E para mim não era um problema, porque eu não fazia questão de será que eu estou aproximando a pessoa? Será que eu não estou aproximando a pessoa? Eu não tinha esse questionamento. Mas eu tinha uma integridade tão grande com ele, tão violenta com ele, vou dizer assim, que eu me sentia tão confiante a ponto de ter um posicionamento e não sentir culpa alguma daquele posicionamento. Perfeito. E mesmo as pessoas que eram próximas diziam, olha, tu tá arrogante, como que tu é maior que Deus? Como que tu é igual com Deus se tu é um homem, um ser humano? Só que eu acreditava que eu era a imagem e semelhança dele, velho. Isso era muito forte. Eu tinha essa postura. Mas tu sabe por que as pessoas também questionavam muito isso? É porque elas foram ensinadas e elas imaginam um Deus separado, que está lá em cima, que é um senhor provavelmente com uma barba, que monstro vacilar, porra, de código. Exato. E ele nem tá aqui para isso, né? Nem tá aqui para julgar, criticar, culpar. Isso. Ele está aqui só para amar. Ele criou tudo através do amor. Tá falando sobre isso hoje no vídeo. E, cara, é isso. Tu errou, beleza. Deus continua te dando amor. É só escolher o caminho de crescer. O problema é que a gente colocou essa... A gente quer criar um Deus a partir das emoções humanas. E isso foi inclusive impresso lá na Bíblia. Quando fala que eu sou um Deus ciumento e algo desse sentido. Tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso. Não conheço. Ciumento e vingativo, se não me engano, acho que é assim. Então tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso. Então reflete que ali não era Deus. E aí eu não vou entrar nesse assunto porque tem aí vai bugar a cabeça da galera. Mas como diz Jesus nos apócrifos, quando você começar a buscar a verdade, você enlouquecerá, mas depois se maravilhará com o que você encontrou. Algo mais ou menos nesse sentido. No começo, quando começa a estudar sobre isso, começa a expandir a consciência, começa a entender outras coisas, tu começa a achar que tá meio louco, né? Depois se maravilha de entender que, porra, agora eu entendo. É porque cria um distanciamento lógico e cultural, Sim. né? E qual é o problema? Quando a gente leva pedrada, porque tipo assim, ó, quando tu começa a evoluir, tu faz isso aqui, ó. Quando eu levanto, eu denuncio o Paulo que tá sentado. Vou ficar aqui em pé. Esse é o problema. Quando tu começa a crescer e se destacar numa certa área, tem muita gente que estuda contigo, muita gente da tua família que nunca foi atrás. Tá na zona de conforto. E aí te ver crescendo, tu é uma pessoa crescendo. E eles poderiam pegar o exemplo e fazer também, mas é muito esforço, eles têm os medos deles. Então é melhor eles não ir. Só que se tu for, um belo dia alguém vai dizer: nossa, o Paulo que veio lá de Cascavel, o cara viveu naquela mesma escola com aquela mesma galera e mesmo assim prosperou e os outros não prosperaram. Eles não querem ouvir isso. Então é melhor te derrubar e trazer de volta do que eles se esforçarem para ir. Então toda vez que tu tá crescendo, tu denuncia quem não quer crescer. Por isso que a galera normalmente leva pedrada, né? Tipo, o prego que se destaca leva pedrada. Dica-se de passagem para você que está começando no digital, se você não tiver bons amigos, eles vão ser os primeiros a atacarem as pedras, né? É mais fácil você vender para um desconhecido do que você vender para um parente ou um amigo muito íntimo, porque na cabeça do amigo que é muito íntimo, ele acha que tem que ter acesso a tudo de graça. Total. Eu fui muito abençoado com os amigos que eu tive. Eles foram apoiadores. E me apoiam até hoje, sabe? E me ajudaram a investir. Quando eu abri loja, eles tinham um serviço, estavam junto comigo, sabe? Eu lembro quando tu fez a tua primeira lançamento lá, eu fui a primeira pessoa a comprar. Então, A primeira é a única. a primeira é a única porque, cara, a prosperidade sempre esteve comigo, sabe? Então, putz, eu vou investir nele porque ele vai crescer mais, ele cresce mais, eu cresço mais, a gente tem um transbordo, sabe? Então, eu sou o cara que eu vou te incentivar de todas as formas possíveis para tu sair do ponto A para o ponto B. Mas hoje eu não sou o cara que vou te botar nas costas e vou te levar. Porque eu já quis ser o salvador. E quando você tiver um problema, imagine que são só degraus.
Para de querer resolver o problema no mesmo degrau que você está. Avança um degrau. Resolve o problema. Vou melhorar. Para de querer resolver o problema na lateralidade. Aham. Vou melhorar ainda. Para de querer resolver o problema na frequência do problema. Fica fácil de entender, né? Tá. Sobe um degrauzinho, que é sobe tua frequência, desconecta emocionalmente do problema, olha de um outro ângulo, vai ficar fácil de tu dar o próximo salto. Quem criou o problema não é a mesma pessoa que resolve o problema. O problema é que as pessoas criaram problemas e continuam na mesma versão tentando resolver o problema que elas criaram naquela versão. E aí cria um ciclo vicioso, né? Não sai do problema, então tem que ser outra pessoa para resolver esse problema. E aí é mais fácil jogar para alguém. E aí Jesus tem um ensinamento muito forte sobre isso. Ele chegava para a pessoa e falava assim: o que você precisa? Ele sabia que a pessoa precisava. Nossa, Cara aleijado. inclusive eu falo muito disso nas mentorias sobre vendas, né? O cara chegava aqui, ele já sabia. Ele, o que você quer? Não, eu quero ser curado. Beleza, você está curado. A pessoa, muito obrigado por você me curar. Ele, não, quem te curou foi também. Não bota a responsabilidade não. Tu teve fé suficiente, eu fui só o canal e tá tudo certo. Voltando para vendas, eu falo isso, cara. Cristo, que é Cristo, que conhecia tudo e a todos. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? E tu queres ser curado? Ele não interferia de forma ativa. Ele não está te punindo, ele não está te condenando, como as pessoas constroem isso para controlar através do medo, né? Uma boa parte da religião fez isso por muito tempo, né? De se você errar, você vai para o inferno, se você acertar e seguir a risca, o que é que você vai para o céu. Pode falar. Pega só o nome e continua. Então, se você entender que, vou voltar 10 casos do que a gente já falou, que perguntar é uma das maiores habilidades que você pode desenvolver. Resumindo tudo isso daqui, cara, desenvolve a habilidade de questionar, de perguntar. Por que eu estou tendo esse resultado aqui? Por que eu não estou conseguindo vender? Por que eu consegui vender? Como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Se tu entende isso, tu domina essa habilidade, essa capacidade de perguntar, tu também domina a capacidade de influenciar as percepções. E isso é muito poderoso. E para você que chegou até aqui, comenta aqui um aprendizado nesse vídeo. Talvez esteja vendo no Instagram, no YouTube, mas comenta um aprendizado. Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que quer empreender, com aquele teu amigo que está preso na CLT, mas que tu sabe que ele tem potencial, que tem energia para fazer, sabe? Eu vou finalizar também aqui, acho que já conversou bastante. Deve estar com umas 2 horas ali, nem sei. Deve ter mais já. E eu vou trazer um ponto bem interessante que a gente estava falando sobre Jesus. Eu lembrei de um negócio que eu ia falar no vídeo mais recente, mas vai sair agora. Que é o seguinte: Jesus já falava sobre reencarnação. E a própria Igreja Católica acreditava em reencarnação. Vocês sabem por que ela parou de acreditar? Não. A remoção da crença na reencarnação do cristianismo foi institucionalizada não pedida por Constantino, né? Constantino decretou, mas pelo imperador Justiniano e sua esposa, a imperatriz Teodora. Sabe por quê? A imperatriz Teodora, segundo históricos citados, sentia incomodada com a possibilidade de pagar em futuras vidas pelos crimes e perseguições que ela cometera. Ou seja, uma mulher muito poderosa, que ela se incomodava com a possibilidade do que ela cometeu que ela vai ter que pagar no futuro. Logo ela falou com o imperador, que falou com Constantino, e aí tiraram essa crença da igreja católica, por exemplo, do cristianismo, por aí vai. E aí, Nicodemos, já assistiu The Chosen? Já. Nicodemos vai conversar com Jesus lá em cima de um lugar secreto, porque poderia ficar ruim para Nicodemos, né? Nicodemos era um dos fariseus. Eu sei, lembro. E aí ele pergunta: como é que eu consigo continuar evoluindo? Nicodemos pergunta para Jesus. Daí Jesus fala assim: você tem que voltar mais algumas vezes. E aí Nicodemos, com a cabeça limitada, perguntou: mas como é que eu, homem, vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus claramente estava falando: para você evoluir
e crescer cada vez mais, você tem que vir várias vezes. Então, o que eu estou trazendo isso? Não sei, mas veio. Porque a mensagem é sobre espiritualidade. E não é só sobre vendas. E não tá separado, né? E não está separado. E aí, qual é a chave? Muitas pessoas que vão chegar para comprar produtos de ti têm relações de vidas passadas, muitas vezes, para se resolverem aqui. E a cor é pros dois, né? A cor é para os dois. E aí, acho que a gente encerra por aqui. Não, gratidão. Não foi hora ainda, mas... A gente bota um barulho pra edição. Fechou. Gratidão demais por essa troca, foi muito massa. Primeiro podcast aí saiu bastante coisa, entramos aqui no fogo. E é isso aí. Os próximos talvez sejam mais estruturados ou não, né? Sim. Cara, e pra gente finalizar, sempre gosto de fazer isso, né? Nas rodas de conversa. Compartilha um aprendizado que tu teve hoje, nessa conversa aqui. Para mim, um aprendizado em vendas muito massa foi essa questão da criação do ambiente, do cenário. Desenhar o cenário, porque eu uso muito isso na hipnose, antes de colocar a pessoa num processo para olhar para um trauma, para uma questão que ela passou. Eu crio um cenário. Imagina uma floresta, tá tranquilo, Tá seguro. mesma coisa, tá seguro. Então, qual é o cenário que deixa essa pessoa segura? Então, isso ficou muito claro. Outro insight, assim, foi mais essa questão de, tipo, a aceitação. Tu tem a tua vida e a tua forma de se conectar com Deus, eu tenho a minha forma de se conectar. E os dois estão conectados, os dois estão na presença. E os dois estão servindo. E é sobre isso. E aí isso me lembra um acesso que eu tive na ayahuasca, que pra mim foi maravilhoso, assim, só pra concretizar isso. Basicamente eu tava no final da cerimônia, depois de vários processos, mas nessa hora eu, tipo assim, é como se eu fosse um rei, sei lá, como se eu fosse Deus, eu me sentia Deus, sabe? E eu olhava pra todo mundo sentado assim e eu via várias pessoas que também eram deuses, todos muito grandes. E eu tinha um sentimento muito claro que era, cara, que massa, que todo mundo é muito grande. Não tinha esse sentimento de, porra, tá crescendo mais que eu, por quê? Era assim, ó, todos merecemos e podemos ser grandes. E eu entendi que era algo muito além do ego. Porque o ego olha e fala assim, por que fulano tá crescendo mais que eu? Por que eu tenho mais conhecimento que ele? Cara, não é só sobre conhecimento. Então, tu quer prosperar? Merecimento. E merecimento muitas vezes é espiritual. Quantas pessoas tu tá servindo? Quantas sementes tu tá plantando? E quantas sementes, ao invés de plantar de novo, multiplicar os talentos, tu foi lá e comeu a semente? Muito bom. Queria te perguntar também o que ficou. Um aprendizado, né? Quanto mais serve, quanto mais você serve, maior você fica. Fazer milhão é ajudar outras pessoas a evoluírem nos processos dela. No meu caso, é ensinar as pessoas a venderem mais. Quanto mais elas faturam, mais elas crescem. Quanto mais elas crescem, mais eu cresço. Mais fácil fica de eu fazer o meu milhão. Quando eu tenho várias outras pessoas falando 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mais próximo do bilhão fica quando eu faço outras pessoas se tornarem milionárias. É isso. Esse é o aprendizado, esse é exponencial, a multiplicação o tempo todo. Multiplicação de talentos. Inclusive é uma das frases que eu tenho raiva. O cara fala perto de mim na mesma hora de mim. Cara, eu tô aqui pra somar contigo. Somar o caralho, irmão. Eu não quero pessoas que somem comigo, eu quero pessoas que multiplicam ao meu lado. Eu posso somar R$1 por ano na tua vida. Vai gerar que impacto. Mas eu posso ser um multiplicador do teu lado, sabe? É isso. Tamo junto, telefone. Aí sim, agora sim. Até a próxima.